Olá, sou a Gabriela e eu vou apresentar a minha dedução e meu desenvolvimento da questão número 1 da lista de recuperação. E para começar, primeiramente, eu tive que acrescentar um valor em cada uma na minha carga, de acordo com o meu RA. Então, a minha resistência ela ficou com o valor de 15 ohms, a minha indutância ficou com o valor de 87 microhenry e a minha impedância, no final, fazendo os cálculos, ela ficou com 36,065 ohms de valor. Bem, para resolver a primeira questão, a letra A, a gente tem que determinar, encontrar o ângulo de extinção da corrente, que é o valor do beta, e para isso foi utilizado o método de parada, e com a precisão que foi dada foi em 10 mA, e para isso a gente teria que fazer meio que uma conversão, multiplicando esse valor pela impedância, e dividindo pela tensão vezes a raiz de 2, e assim a gente conseguiria encontrar a precisão em função do beta, como é mostrado aqui, que foi feito o desenvolvimento, e aí, dessa forma a gente conseguiu um valor de 0,00671, e a partir disso a gente consegue ter a nossa precisão para poder encontrar o beta. A partir daí eu fui encontrar fazer os cálculos para poder encontrar o φ, a partir da tangente de φ, que era basicamente dividir a reatância pela resistência, que aí eu obtive o valor de 2,18, e para poder encontrar o valor do grau em si, eu apliquei o arco tangente, e assim o φ teve o valor de 65,42 graus. E convertendo isso para radianos, eu coloquei, deu 141 radianos. A partir daí, eu comecei a substituir. Primeiramente, eu tinha visto no Abaco um valor mais próximo possível, de acordo com esse φ que foi encontrado, e eu comecei a fazer no intervalo dos graus de 252 a 253 graus, e para isso eu fui aplicando. Eu tive que fazer cerca de 6 interações para poder conseguir um valor que ficasse dentro da precisão que foi exigida, e a partir disso, eu consegui aí encontrar o valor em radianos de 4,4050, 47, 40 e o 7 radianos, que é equivalente a 252,39, mais ou menos, graus do meu ângulo de extinção. Bem, para a questão B, foi pedido 3 gráficos: o gráfico da tensão aplicada à carga, da tensão no diodo, né, a tensão reversa no diodo, e também a corrente que passa pela carga. Primeiramente, como é um circuito mais simples, mais básico, com um diodo, sem ter um diodo de roda livre, então a gente acaba, tendo essa carga com impedância, ela acaba meio que prolongando a expansão da corrente, e dessa forma a tensão que a gente acaba consumindo, a carga acaba consumindo, ela passa do período de 1π e ela se torna, acaba consumindo ela mesma quando ela se torna negativa. Como pode ser visto aqui, ela passa por π e ela expansiva até quando atinge o beta. E aqui no segundo gráfico, como pode ser visto, é o período em que o diodo está conduzindo, que é de 0 até beta, e aí a partir daí a gente tem a tensão reversa sobre esse diodo, porque ele acaba bloqueando. E a corrente, ela vai de 0 até beta, também, por conta da indutância que armazenou a corrente do período de 0 a π, e aí depois ela foi devolvendo para o circuito. Bem, já para a letra C, a gente tem que encontrar os valores da tensão média, da corrente média no diodo, da corrente eficaz no diodo e da potência média. A tensão média foi obtida através da equação, com a integral, calculando o valor num período de 0 a beta, e assim a gente obteve o valor de 111,4 volts. E já para as correntes, a média e eficaz no diodo, a gente sabe que a corrente média, ela não é alterada pela impedância, porque como a gente está fazendo os cálculos em regime, o indutor ele não vai estar sendo contabilizado, então a gente considera como zero o envolvimento do indutor nesse valor médio, e aí a partir daí, a gente só utiliza o valor da resistência para ser calculada essa corrente. Dessa forma, a gente obteve, foi dividido a tensão média pela resistência que eu tinha, então deu um valor de 7,42 amperes. E para já a corrente eficaz, a gente considera já o indutor, e por isso ela considera esses dois termos a mais com o beta, e considera aqui já a impedância completa, não só com a resistência. A partir daí foi também desenvolvida essa integral, sendo aplicada o produto notável, e feitos os cálculos, eu obtive o valor de 10,38 amperes, e isso também é igual à corrente eficaz na carga. E aí a potência média eu fiz a multiplicação das duas grandezas, sendo a tensão e a corrente, e assim eu obtive o valor de 827,36 watts. Já para a última letra, a letra D, teve um desenvolvimento um pouco mais complexo na potência ativa. Já como ela é o produto dos valores instantâneos da tensão e da corrente, foi necessário fazer uma integral no qual eram multiplicados os termos da tensão e da corrente, e aí nisso resultou em uma integral bem maior, que foi necessário dela ser dividida por partes. Primeiramente, como tinha que multiplicar os termos aqui numa vista, aqui e aqui, foi substituído esse termo a partir de uma função trigonométrica, uma propriedade trigonométrica, que foi assim: obtive o cosseno do primeiro ângulo menos o cosseno, o valor do segundo ângulo, menos o cosseno do primeiro ângulo, mais o segundo ângulo, dividido tudo por 2. E aí eu multipliquei o outro seno por esse termo que tem um exponencial. Aí, a partir disso, eu consegui dividir em três integrais diferentes, e aí sim dava pra conseguir o valor de cada uma separadamente. Eu fiz somente o desenvolvimento delas, sem ainda obter os valores aqui, para demonstrar, como é visto. Nesse último aqui, eu usei uma propriedade na última integral que tem um valor do exponencial, com o termo com exponencial. Eu usei uma propriedade em que já conseguia fazer com mais facilidade, e aí eu obtive esse valor gigante. Feito esses cálculos, foi obtido esses valores aqui de cada uma das integrais. Para o final, multiplicando todos esses termos e sendo somados, eu consegui uma potência ativa de 1.617,62 watts. E já a potência aparente foi mais fácil de conseguir o valor, já que era multiplicar somente como ela é
calculado a partir da fonte, a gente usa o valor da fonte, vezes a corrente eficaz, que foi obtida já previamente. Então, multiplicando esses dois valores, eu consegui encontrar o valor de 3.946,02 VA. E a partir dessas informações, eu consigo encontrar o fator de potência, que é a potência ativa sobre a potência aparente. Foi obtido, então, um valor de 41%.